Tudo bem? Bem-vindos ao canal Topetudos. Hoje, a convite da Creuza Santos, a administradora do canal, vim falar um pouco sobre o substrato de madeira. Bom, a princípio, o substrato de madeira foi desenvolvido inicialmente para pets convencionais, como gatos, cachorros, entre outros. Mas o que a maioria dos tutores não sabe é que eles podem sim ser utilizados para aves. Tanto que a maioria das empresas focadas para este público já estão iniciando suas novas linhas de produtos, nessa área da higienização, tá? Bom, só que por ser uma novidade, está ainda em passos, engatinhando no mercado, os valores não são tão acessíveis. Sendo que a diferença justamente no produto final, no qual é apresentado para nós, fica mesmo na embalagem, que na embalagem das aves tem propriamente dito, são as aves, geralmente os psitacídeos, e no dos outros pets são cachorros e gatos, né? Bom, hoje eu irei estar mostrando para vocês, com licença, Caleb, o granulado tal, dessa marca aqui, da Bauau, mas pode ser qualquer outro no qual você possa ter acesso mais próximo da sua casa. Bom, a princípio, introduzindo um pouco, falando sobre o granulado ele é utilizado principalmente nas gaiolas de viveiros que as aves não possuem acesso à parte onde ficam caindo as excretas, ou seja, as fezes. Então, é imprescindível que seu viveiro ou sua gaiola tenha pelo menos uma bandeja grossa e também a grade de separação entre as aves, e principalmente as excretas quando caem, né? Então, vamos lá. Todavia, né, tem lá os seus malefícios, mas eu queria ter o prazer de apresentar para vocês também. Bom, a princípio, o primeiro custo-benefício que a gente pode apresentar, né, e ponto positivo nesse caso, é o valor. Bom, como eu acabei de apontar, né, as marcas que estão de iniciação agora nesse ramo de produto, na área dos pets de aves, estão investindo alto. Então, acabo que aconselho a todos os tutores, a princípio, nesse primeiro momento, a investirem nesses que são os produtos similares, mas que são com público-alvo os gatos e os cachorros. Repito, os produtos são basicamente os mesmos, a única coisa que difere na maioria das vezes é apenas a embalagem, tá? O granulado de madeira é uma opção, sim, só que falando também de quantidade de aves que o tutor tenha, eu acredito que aqueles que possuem uma família de penas muito grande, eu aconselho que ainda não seja a principal alternativa para o convencional, o jornal, papel e etc. Então, basicamente a utilização é super simples. Você vai forrar justamente a bandeja, né, da gaiola da sua ave, né, o viveiro, e aí você vai deixar lá tranquilamente. Esse substrato não tem pó, esse substrato não é tóxico para a ave, mas não significa que ela pode ingerir, tá? Isso é primordial que todo mundo entenda. E principalmente, a rotina de limpeza, quando a gente utiliza o granulado de madeira, é justamente o seguinte: você, tutor, ao fazer a higienização diária, você vai perceber que para aqueles, né, que têm poucas aves como pets, vai perceber que em locais específicos da gaiola, da bandeja, vai ter o acúmulo das excretas, principalmente daquele lado onde a ave dorme. Então, nesses casos, como a gente vai fazer a higienização? Nós vamos retirar essa porção que está com contato com as excretas, né? E vamos descartar. E nós vamos repor, né, essa parte que a gente retirou com um novo substrato. A maioria dos fabricantes, e principalmente nós, precisamos ficar atentos ao seguinte: esse substrato, ele não pode ficar, por exemplo, só nessa parte, na troca, quando tem as fezes ou não. Não. Tem um prazo de validade, e aí isso que preciso falar para vocês, preciso focar bastante.
Ou seja, a cada 10 dias que o substrato está na bandeja, mesmo que não tenha contato com as excretas, é necessário que faça a limpeza geral, ou seja, descartar todo aquele material e depois, né, repor esse material utilizando aqueles que ainda não foram utilizados, tá? Esse é um ponto, acredito que seja positivo, porque aquela coisa de ficar trocando papel, trocando jornal e etc., não é muito viável, principalmente por estar poluindo ainda mais o meio ambiente, e aí o granulado acaba levando a melhor, porque eles são biodegradáveis, ou seja, eles se diluem no meio ambiente e não causam impacto quase que zero, tá? Esse produto foi principalmente desenvolvido nos Estados Unidos. Para quem não sabe, os Estados Unidos não possuem o famoso lixinho no banheiro. O descarte do papel higiênico que usualmente os usuários utilizam é feito principalmente pelo vaso sanitário. Os vasos sanitários, o sistema de esgoto, já é tudo preparado para isso. E com esse material, com esse granulado, não é diferente. Com a utilização, né, depois na higienização diária, você vai pegar a porção que está contaminada e vai eliminar nas fezes. Vai eliminar do vaso sanitário. Então, é muito prático, 100% viável e 100% degradável no meio ambiente, tá? Após essa leve explicação, mostrarei para vocês, né, o exemplo de como fazer esse descarte e que principalmente mostrarei passo a passo e os principais pontos a serem considerados na hora de estar evacuando, né, na hora de estar eliminando esses resíduos. Segundo o fabricante, como esse utensílio é focado principalmente para gatos, né, roedores que possuem o contato direto com esse substrato, eles falam o seguinte, que quando o animal faz suas necessidades em local determinado, esse substrato, ele muda sua coloração, ele fica numa coloração mais escura, né? E ele perde toda essa sua dureza, tá vendo? Ele fica mais mole, por causa que ele fica mais úmido, né? E, consequentemente, o fabricante fala para você retirar a porção que está contaminada e colocar uma porção nova. O que eu vou fazer aqui, né? Como aqui tem bem pouquinho, eu vou retirar essas porções que estão com as excretas, né? Vou colocar novamente novos substratos nessas localidades e vou deixar. Aparentemente, olha, os outros locais estão completamente intactos. Claro, com a presença um pouco das extrusadas que no ato da alimentação eles deixam cair inevitavelmente no fundo da gaiola, mas tirando isso não tem problema algum. Também tem umas peninhas aqui, mas nada fora disso, né? Então é isso que eu irei providenciar agora. Não tem cheiro algum, tá tudo natural, tudo normal. E principalmente eles não têm contato com isso, por ter aquela grade no fundo da gaiola. Pronto, eu acabei de limpar, eu tirei aquelas porções que estavam aqui das excretas do Caleb e já descartei, né, no lixo. Outra versatilidade, eu descartei no lixo, né, por causa que eu joguei fora também os restos que já estava destruzado, que ficou no comedouro. Mas o fabricante, que eu já vou mostrar daqui a pouquinho, aconselha e permite que pode ser descartado também no vaso sanitário. Isso é uma vantagem que você tem quando você utiliza substrato de madeira para fazer, né, a forração da bandeja da gaiola da sua ave. Ó, para quem não sabe, eu comprei dessa marca, da Bauau. Eu comprei no supermercado aqui de São Paulo. Comprei 1,5 kg, por causa que é a única porção que tinha lá na loja. E eu paguei, se eu não me engano, R$11. 11 quebrado, né? Esse 1,5 kg eu acredito que vai durar bastante, tendo em vista que eu só tô utilizando na gaiola do Caleb, né? E é isso, como eu falei, né? Quando tiver alguma porção para trocar e depois completar novamente.
E é isso, eu vou fazer agora um teste para vocês verem como é que fica caso vocês molhem, né, o substrato. Só um minutinho. Bom, estamos aqui na pia, né? Aí nós estamos aqui molhando o substrato. Bom, o substrato, além dele ficar, como eu havia dito, bastante mole, né? Ele fica bastante poroso. Então, nesse caso, é bastante aconselhável mesmo você manusear o substrato quando ele fica, né, úmido, com uma pá, como diz a embalagem do produto, com uma pá ou com algum utensílio, né, uma ferramenta que você possa depois descartar. Hoje é o 5º dia, tá, que eu tô utilizando o substrato. Eu não troquei esses dias todos justamente para acumular bastante, já que a utilização tá sendo numa gaiola onde só tem uma calopsita, então eu deixei juntar bastante. Aqui, como vocês podem ver, tem um acúmulo de semente com também extrusada, porque eu acabei derrubando sem querer. Então, ele já tá no limite à minha vista, olha. Tá cheio de excretas da ave, né? Porque durante a semana, pode estar, eles aqui que estão um pouco deformados, aqui cai um pouco d'água. Ele automaticamente faz isso. E agora eu irei mostrar para vocês como é que a gente vai utilizar agora o procedimento de descarte de todo esse material. Tá? Lembrando, aqui, juntamente com as excretas, a comida, tem algumas penas, né? Normal, e tem bastante pó. Então, para fazer a primeira higienização, né? O primeiro procedimento é, juntamente com aquele borrifador que usualmente os tutores têm, com água, né? Tranquilamente, para poder borrifar na sua ave, naqueles dias de mais calor. O que você vai fazer? Você vai justamente borrifar sobre a bandeja a ponto de que todo o pó que tá ali dentro vai ficar, né, úmido e não vai subir quando a gente for preparar para jogar, né, descartar esse material. Pronto, já é o suficiente. Bom, na hora de descartar o substrato, o que nós vamos fazer? Se na casa do tutor, né, tiver um lavabo, tiver um banheiro que não tem aquela caixa acoplada, mas sim o fluxo da descarga direto, né, sem esse modo ele acaba sendo mais não acaba sendo mais econômico, mais viável, falando de sustentabilidade. O que acaba acontecendo é que nesse caso eu acredito que seja melhor para que seja descartado. Essa é uma possibilidade, através, né, do esgoto que é dentro do vaso. Ou, caso o tutor queira, ele pode envolver todo aquele material dentro de um saco plástico e acabar, né, utilizando e jogando fora, que nem nos resíduos comuns de lixo, né, não reciclável. Mas caso o tutor opte por descarte dentro do vaso, o que ele precisa fazer? Não descartar de uma vez todo aquele material. Com a ajuda, né, de uma luva, de preferência, priorizando a higiene, vocês vão pegar, né, e calmamente, vocês vão jogando aos poucos, tá? Não joga de uma vez, porque ele não vai conseguir descer. Pronto. Essa quantidade já é o suficiente. Então, nós vamos lá e nós vamos soltar a descarga. Pronto. O material já desceu. Agora vamos fazer isso até acabar o substrato. É importante que não jogue tudo de uma vez, porque há possibilidade de entupimento e que não há como descer tudo de uma vez.
Então, acaba trazendo um pouco mais de prejuízo, porque vocês vão precisar de um desentupidor para poder ir liberando automaticamente o fluxo que aconteceu comigo, né? Eu fiz o teste, que acabou não descer de uma vez. Aí eu tive que utilizar o desentupidor para poder, né, liberar o fluxo para poder descer para o esgoto mesmo. Então, sempre em porção pequena, vai colocando dentro do vaso e aí vai soltando a descarga tranquilamente. Eu falei da utilização da luva para que você possam raspar a bandeja, né? Caso o substrato fique grudado um pouquinho, né? No fundo, então você utiliza a luva, uma opção mais higiênica. E é isso, pessoal. Esse é o meio do descarte. Ou você pode fazer por meio, né, do descarte no vaso, né, no vaso sanitário, ou no lixo mesmo. Seja isso. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. E muita saúde para nossas aves. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo e principalmente dar seu joinha. O Topetudos não está só no YouTube, está no Instagram, Facebook, e gostaria que você, nosso telespectador, seguisse nós, do Topetudos página. Agradeço desde já, muito obrigado.